E aí pessoal, eu sou o Marcos, bem-vindos a mais um Fora da Pilha em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um quadrinho que está fazendo muito sucesso, foi lançado recentemente, a 18ª Graphic MSP Jeremias Pele, com roteiros do Rafael Calça e arte do Jefferson Costa. Antes de ser lançado, todo mundo estava com bastante expectativa em cima dessa Graphic MSP. O Sidney Guzman, que é o editor dessa linha, e da Maurício de Souza Produções, ele falou durante várias vezes que todo mundo ia se apaixonar por essa história, que era uma história forte, que todo mundo deveria ler essa história. Então eu fiquei bastante curioso quando saiu. Li assim que comprei. Quem acompanha a gente tanto aqui no site quanto nos podcasts sabe que eu tô com uma pilha até um pouquinho grande de gibis para ler. Então esse aqui eu pulei da pilha para poder ler logo, ler no calor do lançamento e saber se era isso tudo que estavam falando, todo mundo elogiando. A gente vai colocar aí o link de um review que o Marlo fez no site, um texto belíssimo desse quadrinho, e por isso eu resolvi ler e falar para vocês as impressões. Bom, como eu já falei, o roteiro do Rafael Calça, desenhos do Jefferson Costa, e tem como protagonista o Jeremias, né? Aquele personagem coadjuvante da Turma da Mônica, que até então nunca tinha tido nenhum gibi com ele na capa, com ele como protagonista, com o nome dele, né, em destaque na capa. Ele foi utilizado para tratar de um tema muito espinhoso, que é o racismo. Então é até uma escolha interessante, assim, até ousada por parte do pessoal da Maurício de Souza e do Sidney Guzman, tratar de um tema espinhoso como esse, utilizando os personagens da Turma da Mônica, talvez o único personagem negro de destaque da Turma da Mônica, né? A gente pode até alegar que o Cascão é negro e tal, mas o fato é que ele nunca foi retratado como negro, e o Jeremias não, o Jeremias sempre foi. Então, um resumo rápido da história: o Jeremias, ele é um garoto super inteligente, filho de arquitetos, neto de um pedreiro, e isso vai ser bastante importante para a história, e ele é um garoto esperto, muito inteligente, talvez o melhor aluno da sua turma, e nem por isso ele deixa de sofrer bullying e racismo por ser negro. Numa feira de profissões que a escola faz, que a turma dele vai fazer, uma apresentação de um trabalho, a professora está escolhendo as profissões que cada aluno vai representar e olha para o Jeremias e fala que ele vai ser o pedreiro, ele vai representar essa profissão. E lendo a história, a gente vê que isso tudo foi uma escolha, não uma escolha aleatória. Ele queria retratar como astronauta, e essa é um dos easter eggs que aparecem durante o gibi. Ele está vendo na TV o lançamento da nave do astronauta, e o astronauta do Danilo Beirute, né? Ele tem aquele desenho do astronauta do Danilo Beirute. O astronauta não é o único da turminha que faz uma participação especial ou aparece de relance durante a história. E ele quer muito ser astronauta, mas a professora escolhe ele como sendo pedreiro, talvez por ser o único aluno negro da turma. E isso gera uma série de conflitos. Tem um bully na turma dele que não é o aluno mais esperto, obviamente. Ele fica o tempo todo fazendo piada e fazendo todo um tipo de pressão psicológica no Jeremias por ele ser negro. O Jeremias tem um amiguinho na turma dele que conversa, ri com ele, brinca com ele, mas na hora que o bicho pega não apoia, e aí o Jeremias já fica chateado com esse coleguinha. E os pais dele estão tentando explicar para ele da melhor maneira possível por que as pessoas agem com isso. Então é difícil você
tentar fazer uma criança de seus 8, 9, 10 anos entender por que ele é visto de maneira diferente pelos outros. E toda a leitura da história faz a gente refletir. A gente chega no final do gibi refletindo todas as atitudes que a gente teve, tanto na infância como em adulto. Afinal de contas, o pessoal costuma falar que o Brasil é um país livre de preconceito, livre de racismo, e está longe disso. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente preconceituoso e racista. Infelizmente, isso está arraigado no DNA do brasileiro. O brasileiro cresceu dessa forma. E esse gibi aqui, ele é uma tentativa de fazer uma mudança, de fazer você refletir. Então, é uma história que o adulto vai ler e vai entender todas as nuances, mas eu também acho uma história perfeita para você apresentar para o seu filho, para o seu sobrinho, para aquela criança mais nova de seus 6, 7 anos que está aprendendo a ler, para ela entender como funciona ou pelo menos tentar entender como funciona o racismo no Brasil. Os desenhos do Jefferson Costa estão maravilhosos. Ele tem alguns painéis lindos, uma arte estilizada, mas que funciona perfeitamente para contar essa história. E nos extras, eles falam que ele, como o Jeremias ele nunca teve um background bem desenvolvido nas histórias do Maurício de Souza, eles tiveram que colocar muito da infância deles e do passado deles na história. Uma das passagens aqui que eu mais gostei na revista numa hora que o pai do Jeremias está tendo que buscá-lo na escola porque ele brigou, e ele é abordado por alguns policiais. E ele é abordado de maneira truculenta, ele não fez nada que pudesse gerar algum tipo de conflito ou que desse algum motivo para que o policial o abordasse. A gente vê que foi abordado simplesmente por ser negro. E quando um policial pede um documento, o pai de Jeremias apresenta uma carteira de trabalho. E a gente tende a acreditar que uma pessoa mais esclarecida, de um nível social e intelectual um pouco maior, não costuma andar com a carteira de trabalho. E eu tenho esse preconceito e realmente não entendi por que ele apresentou uma carteira de trabalho ali. E aí, na hora que o policial abre e vê, não, ele é arquiteto, ele está com os projetos, com aquele canudo e tal, e libera o pai de Jeremias, né? E a história continua. Nos extras, o Rafael Calça explica por que foi feito isso. Foi uma lição que ele aprendeu desde a infância. Foi ensinado para ele que ele sempre tem que andar com um documento que mostre que ele está trabalhando. Isso não evita a abordagem truculenta, mas evita que ela continue. E é engraçado você parar para pensar que você precisa provar que está trabalhando, talvez simplesmente por causa da cor da sua pele. Então, Jeremias Pele é o 18º álbum da série gráfica MSP, e como o próprio Maurício de Souza fala na introdução, talvez o que atingiu a maioridade realmente de todo o selo. Você pode argumentar que ela pode não ser a melhor história ou a mais bem desenhada, isso tudo é discutível. Eu gostei bastante da história, mas talvez ainda não seja a minha favorita do selo. Porém, ela certamente é a mais importante de todo esse selo. Talvez ela, junto com Mônica Força, sejam os dois álbuns mais relevantes e mais interessantes do ponto
de vista social, da realidade que a gente vive hoje em dia, de todo o selo. Eu ainda gosto muito da primeira graphic novel do Astronauta, do Danilo Beirute, gosto das graphics da Turma da Mônica dos Irmãos Cafage, mas essa daqui, Jeremias Pele, ela disparada é a mais importante de todo esse selo. Então, se você tem alguma dúvida em relação a adquirir ou não esse material, se você gosta da Turma da Mônica, ou se você tem um filho que você quer tentar ensiná-lo algumas coisas mais reais que se passam na nossa sociedade hoje em dia, esse daqui é um bom gibi para você apresentar, para você poder mostrar para ele e para você também se divertir, porque é uma história excelente, não é só uma história dramática, ela conta muito bem o arco do Jeremias, e além de ser uma ótima oportunidade para você refletir escolhas, comportamentos que vêm sendo passados de geração em geração, talvez piadas que você faça e que você nem perceba que ela pode ser ofensiva para alguém. Esse gibi aqui vai fazer você refletir muita coisa e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa um pouquinho, nem que seja um pouquinho diferente de quando você começou a ler esse livro. Então é isso, pessoal. Esse foi o Fora da Pilha em vídeo. Acompanhe a gente aqui no site, no Arte Final. Acompanhe os nossos podcasts, o Pilha de Gibis, o Sete Jagunços e o Sete Jagunços Comenta. Bom, é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.